Paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Fé TV. Hoje trazendo um tema muito especial: espiritualidade e mentalidade transformada. E o nosso convidado é o pastor Paulo Roberto de Alagoinhas. Seja muito bem-vindo, pastor Paulo. Pastor Nazaré, prazer muito grande estar contigo aqui no Pode Fé TV e tenho certeza que hoje nós vamos ter um trabalho maravilhoso e vamos falar de um assunto que é muito importante, que é mudança de mentalidade. Prazer muito grande e obrigado por estar aqui. Amém. Pastor, o senhor já tem mais de 28 anos nessa trajetória. O senhor tem livros que o senhor já escreveu sobre mudança de mentalidade. E tem algo que nos chamou a atenção quando o senhor fala que os cristãos, cheios do Espírito Santo, convertidos, mas ainda não têm uma mudança de mente. Como é que isso acontece, pastor? Olha, isso aconteceu basicamente assim. Como você falou, há 28 anos que eu sou pastor. E nesses 28 anos, eu já pastoreei muitas pessoas. E tinha uma pergunta que sempre eu fazia comigo mesmo. Por que que tem pessoas dentro da igreja salvas, cheias de Deus, pessoas cheias de dons, e elas não conseguem prosperar? E quando eu falo, pastora Nazaré, de prosperidade, eu falo em prosperidade de uma forma ampla, em todos os sentidos da vida. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade, quem é próspero, segundo a Bíblia, é uma pessoa bem-aventurada e que ela consegue prosperar em todas as áreas da sua vida. Uma definição de prosperidade é ser bem-sucedido, né? Então, eu notei que algumas pessoas, embora fossem de Deus, tivessem comunhão com Deus, elas não conseguiam prosperar. E uma certa vez, nessa minha indagação, eu perguntei para o Espírito Santo o porquê que isso acontecia, né? Algumas pessoas chegavam na igreja, com pouco tempo elas começavam a crescer, prosperar, mudar, e outras não. E ele falou para mim assim: estude Romanos 12:2, que eu já conhecia, já tinha lido há muito tempo, mas quando eu comecei a estudar Romanos 12:2, que Paulo fala sobre mudança de mentalidade, eu entendi que muitos cristãos não prosperam e não crescem porque, embora sejam de Deus, mas não passaram pelo processo da mudança de mentalidade, que é um processo que deve acontecer após a conversão. E coisa interessante, pastor Nazaré, Paulo estava escrevendo para uma igreja. Ele não estava escrevendo para pessoas descrentes. Ele estava escrevendo para Para uma os igreja, cristãos. para cristãos, e dizendo para eles que eles só conseguiriam acessar, experimentar o que é bom, agradável da parte de Deus, se eles mudassem a mentalidade deles. Então foi aí que eu entendi que a mudança de mentalidade é um processo que precisa acontecer após a conversão de uma pessoa. E como é que uma pessoa reconhece que ela está travada nessa questão da mudança de mentalidade? Primeiro vamos entender o que é mentalidade, porque existe, infelizmente, as pessoas ainda não têm esse entendimento do É que é tal famosa mentalidade. metanoia, né? É, então trocam muito por cérebro, né? As pessoas, é o Uhum. cérebro. Não. Mentalidade, na verdade, que Paulo fala ali, mente de mentalidade. Mentalidade é o conjunto de crenças que nós possuímos. E que esse conjunto de crenças é adquirido nos nossos ambientes em que nós convivemos. Por exemplo, existe a crença, outro dia falando nessa palestra, eu levei para a igreja uma manga, uma fruta e um copo com leite, né? E eu falei, ó, gente, antes da gente começar aqui a palestra, eu trouxe aqui um delicioso suco ou um copo de leite, e essa uva aqui muito bonita, ou essa Manga. manga, né? Essa manga muito bonita, e eu quero oferecer aqui para o pastor da igreja. Eu quero que o senhor pegue aqui um pedacinho de manga e o senhor também beba um pouco de leite. Ele falou, Deus me defenda que dá congestão. Aí eu comecei falando sobre mentalidade. Então, olha essa mentalidade que algumas pessoas ainda têm, que se você beber um copo de leite, e você comer ou chupar uma manga, você vai ter uma congestão. Então, o que é mentalidade? É o conjunto de crenças que nós possuímos. E esse conjunto de crenças que nós possuímos, ele é adquirido nos nossos ambientes de convívio social. Por exemplo, família, maior formador de mentalidade, né? Casa de pai, escola de filho, né? Isso. Ambiente que nós vivemos. Me diga com quem tu andas. Que eu direi quem tu és. Então,
o entorno que você vive, aonde você vive, contribui para a formação da sua mentalidade. Religião, né? Religião é um lugar também onde você tem as suas crenças, sua mentalidade formada. E o mais interessante disso tudo é que nós somos frutos nessa terra da nossa mentalidade. Então, a Nazaré que está aqui, ela vai externar no seu exterior aquilo que você é dentro do seu interior. Então, nós somos frutos da nossa mentalidade, das nossas crenças Das experiências vividas vividas anteriormente. anteriormente. Então, tudo aquilo que você viveu do seu. Eu costumo dizer que não é do quando você nasceu, é zero, lá quando você foi formada. Porque existe sim sentimento no ventre. Tanto é que quando Maria foi visitar Isabel, o que é que aconteceu? Maria, ela estava 6 meses grávida, não é isso? De, é, De é, João? de João. E quando houve a saudação das duas primas ali, Uhum. a criancinha, o João saltou de alegria ao ouvir a voz de Maria. Então, essas crenças nossas, elas já começam no ventre, né? Interessante eu te falar uma coisa. Um dia eu dando uma palestra em um lugar, e aí tinha um médico lá. E eu falei sobre isso, né? E ele falou assim: Olha, pastor, deixa eu te falar aqui, eu quero trazer algo da ciência e da prática que eu vivo como obstetra, que vai ajudar o que você está falando aí. Ele falou assim: Ó, tem mães que quando chega para fazer o parto, elas entram na sala de cirurgia dizendo: Ó, doutor, Deus abençoe suas mãos, Deus abençoe meu filho, vai ver um mundo, vai ser uma bênção e esse parto vai ser uma maravilha. E ele falou que tem mães também que entram para a cirurgia e que aquela gravidez é indesejada. E elas começam a xingar essas crianças e dizer logo, algumas delas dizerem, doutor, tira esse monstro de dentro de mim. E o que é que acontece? Geralmente perde a mãe ou o filho no parto. Então a nossa mentalidade, ela começa dentro do ventre da mãe, dentro do útero da mãe, né? E nós somos frutos dessa mentalidade. Quer que eu te diga uma coisa? Salomão viu isso há 4.000 anos atrás, quando ele escreveu em Provérbios: Como você imagina na sua alma, assim você é. Olha a importância da mudança de mentalidade. Ou seja, como você se imagina, como você se vê, como você se enxerga, assim você vai ser nesse mundo. Às vezes a gente não leva em consideração aquilo que Jesus falou. A boca fala O que do o que o coração coração. está cheio. Mas esse coração não é esse órgão que as pessoas também creem que é do lado esquerdo do peito e que não é. Olha a crença onde vem aí, né? Alguém já diz, não, o coração é do lado esquerdo do peito. Não, já está comprovado que é no centro. Isso. Então, o que que acontece? Por nós sermos frutos dessas crenças nossas, quando alguém converte, que é batizado com o Espírito Santo, que fez aliança, a mentalidade dele não é mudada. Se fosse mudada, Paulo não tinha necessidade de pregar para uma igreja de cristãos sobre mudança de mentalidade. Então, veja bem, a mudança de mentalidade é um processo que deve acontecer após a conversão, no discipulado. Então, dons espirituais não está ligado à maturidade nem à prosperidade. Não, de forma alguma. Tem muitas pessoas que têm dons aí que o cara canta muito, mas não prospera. Ele não é próspero no casamento, ele não é próspero na vida intelectual. É um Porque dom que ele tem. prosperidade é ausência de necessidades. Sim, Nós temos correto. várias áreas que podemos ou não sermos prósperos. E deixa eu te falar uma coisa. Esse assunto tem que ser debatido na igreja de uma forma exaustiva. Uma certa vez, eu pregando em uma igreja, estou falando isso em contexto de pastor, né? Eu estava numa igreja pregando e eu peguei uma das minhas filhas, que são três, ela era pequena, e eu peguei a minha filha, tinha um espelho muito bonito na sala dessa pastora, e eu peguei a minha filha e coloquei nas costas aqui, né, um carinho. Meu pai fazia isso com a gente, e eu fui fazer Uhum. com a minha filha. E quando eu fiz isso, ela correu e arrebatou a criança das minhas costas. E eu falei, pastor, o que foi que houve? O que é que está acontecendo? Ela disse, pastor, não faça isso. Eu digo, por quê? Porque filha mulher, se colocar no espelho, intigue. Eu falei, mas o que é intiguir? Ela falou, não cresce. Olha a mentalidade de muitas pessoas dentro da igreja. Crenças, né? Crenças, entendeu? Ela acredita nisso. Então, isso tem é, 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 tirado das pessoas
essa possibilidade de crescer, prosperar e viver uma vida abundante que Jesus prometeu. A mudança de mentalidade. Então, como o senhor vê essas pessoas que têm até o espírito regenerado, mas estão presas a padrões antigos? Precisa passar pelo processo de mudança de mentalidade. Porque, é como eu te falei, é um processo que ele é feito após a conversão. E volto a dizer, se não fosse necessário após a conversão, Paulo não pregaria para a igreja. E olha o que ele diz: para que vocês possam experimentar aquilo que é bom, Perfeito e perfeito e agradável. agradável, é necessário que vocês mudem a mentalidade. Agora, sabe por que tudo isso? Quando a gente estuda a história lá de Romanos 12, a gente vai descobrir, pastora Nazaré, que a igreja de Roma, olha que coisa tremenda, ela era composta de vários níveis sociais. E ali naquela igreja havia ex-escravos. Então, por que que o apóstolo Paulo fala de mentalidade, mudança de mentalidade? Porque eles não são mais escravos, né? Mas eles não eram mais escravos, foram libertos, mas a mente Continuava como sendo escravo. escravo. Então, quem nasceu num sistema de escravidão não sabe o que é prosperar, não sabe o que é crescer, não sabe o que é ter, não sabe o que é desfrutar de algo bom e tem até dificuldade de entender Deus como pai, porque ele teve feitor, ele teve alguém cruel, né, na vida dele. E outra coisa, nós conhecemos a história lá do povo que saiu do Egito, e a senhora sabe muito bem, e os nossos ouvintes também, que são pessoas inteligentíssimas, sabem, que no meio do caminho eles começaram a murmurar e disseram: nós queremos voltar para o Egito para comer alho, poró, peixe e comer pão. É, estavam com saudade das iguarias, né, do Egito. Mas é aquela coisa, o corpo foi liberto, mas a mentalidade Estava presa. era de escravo. Então, por isso a necessidade de mudança. Então, tem a ver com a gente vê pessoas, às vezes, repetindo ciclos, Sim, principalmente cristãos. Eles oram, eles jejuam, eles leem a palavra, mas a gente vê sempre repetindo ciclos, não há um avanço. Isso está atrelado a essa mudança de mentalidade? claro. Porque é aquela coisa, você caminha de acordo com a crença que você tem. Então você vai reproduzir essa crença. O camarada que ele acredita que beber um copo de leite e chupar uma manga, isso dá congestão. Chegar suado e tomar um copo de suco de abacaxi também não Pronto. pode? Outra coisa também que tem: "Ah, menino, não sai na chuva não que você vai pegar a gripe". Gripe não se pega em chuva, gripe é um vírus, eu posso pegar uma gripe aqui. Mas o conceito que as pessoas têm que gripe é transmitido pela Ou beber chuva. água gelada também vai deixar a garganta inflamada. Você está entendendo? Então o que que acontece? Essa pessoa vem para a igreja, mas ele continua com aquilo ali. Até o dia que alguém vai chamar ele e dizer: "Epa, ó, deixa eu te falar um negócio. A ciência já provou, certo? Que não existe nada disso de você beber um copo de leite e você ter uma congestão". Então ele vai, em um bom sentido, tirar aquela crença antiga que tem dentro dele, substituir por essa crença nova, e a partir daquele dia ele bebe o copo de leite e ele chupa a manga de boa. Mas tem que ser um processo. Para desmistificar. Sim, claro. E aí como é que tem que ser feito isso? A igreja tem que fazer isso, tem que fazer esse papel. É chamar o cara que veio, por exemplo, todos nós somos oriundos de lares disfuncionais, né, lares disfuncionais. Nós somos oriundos de vidas difíceis, complicadas, né, e que aí o que que acontece? A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente faz uma aliança, mas essas crenças estão dentro da gente. Então a gente tem que desprogramar. É o que hoje a psiquiatria, a psicologia faz, os terapeutas fazem, né. Pega aquele indivíduo que vem cheio de crenças antigas e repetitivas e que prejudica a vida e vai reprogramar a mente dele. Que isso é função da igreja. A igreja está entregando isso, não falando mal dos profissionais que trabalham nessa área, são maravilha, eu faço terapia. Mas o que que acontece? É a igreja que deveria fazer isso, entendeu? Porque a igreja tem um livro, tem a Bíblia. A igreja nos ensina como você desprogramar a mente de uma pessoa. Não precisa fazer negócio de questão de regressão, nada disso. É só você, aonde chega a verdade, a ignorância é dissipada, as trevas são dissipadas. Então,
Nós não devemos esquecer, nós, sobretudo os cristãos, que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E a Tricotômicos. gente tem que cuidar das 3 partes. O problema é que a gente cuida muito do espírito, né? Ora muito, jejua muito, vai para monte, pai, isso é tudo legal. E o corpo e a alma, que é o centro das emoções. E como um cristão cheio do Espírito Santo, o que ele deve fazer para quebrar essa mentalidade de escravo, já sendo liberto em Cristo Jesus? Conhecer a Bíblia, os direitos que ele tem, entendeu? Porque você só consegue desfazer uma crença negativa com uma crença positiva. É, num certo, num bom sentido falando, é reprogramar a mente, né? Por que que hoje em dia algumas pessoas aí, alguns coaches no Brasil estouraram, sobretudo depois da pandemia? Porque eles aprenderam isso, né? Não vou falar nome aqui, né? De coaches, nenhum deles aí, mas todos nós sabemos os grandes coaches que tem no Brasil que eles emergiram na pandemia, porque eles pegaram as pessoas em casa, viu que isso aí, né, é uma forma de mudar a mentalidade das pessoas e começou a mudar e está dando certo. Enquanto a igreja está falhando nesse sentido, porque se falar hoje de, por exemplo, falar hoje na igreja sobre psiquiatria, sobre tratamento médico, sobre terapia, é coisa de outro mundo, né? Não se pode falar porque o conceito que se tem em uma grande parte da igreja é que psiquiatra é médico de louco. É, até hoje, E né? não é, porque se psiquiatra fosse médico de louco, cardiologista era médico de infartado. Não é, não é verdade? O senhor acha que a a espiritualidade, as pessoas espiritualizam tudo? Nós pentecostais cometemos esse exagero, né? Tem pessoas que eu vou usar vou até contar aqui uma historiazinha. Diz que tinha um pastor que tinha uma igreja muito grande. E ele convidou um amigo para que o amigo fosse na igreja dele, né? Quando o negócio é pequeno, ninguém quer convidar, mas quando é grande, quer mostrar, né? Isso. E aí, esses dois amigos estavam entrando na igreja. E disse que tinha um demôniozinho, um capetinha, na porta da igreja chorando. E aí o pastor, né, para se exibir no colega, disse: Rapaz, você tá chorando aí porque a igreja tá cheia? Aí o diabinho olhou para ele e falou: Não, eu não gosto de igreja cheia, não. Eu gosto de igreja vazia. Mas não é por esse motivo, não. Não me alega mais nesse motivo. Então você está chorando porque a igreja, o povo está cantando, adorando? Não, eu sei o que é isso, que eu fui adorador no céu, não me deixa feliz. Aí o pastor virou para ele e falou: Então vou lhe perguntar uma coisa, por que então que você está chorando na porta da igreja nessa situação? Ele disse: É porque tudo que acontece com esses crentes aí dentro, a culpa é do diabo. E é verdade, né? Nós sabemos que existem coisas que são humanas, que você resolve no âmbito humano, o que é espiritual, você resolve no âmbito espiritual. E nós pentecostais, às vezes nós cometemos esse erro, né? Não sabemos dosar a coisa, crescer na graça e E no no conhecimento. conhecimento, Então a gente cresce às vezes muito na graça, e né? pouco no E pouco no conhecimento. conhecimento e se torna até às vezes uma criatura, né? Vamos dizer assim, para usar uma palavra, uma criatura estranha, né? Aquela pessoa que nada pode, não pode isso, não pode aquilo outro. E, por exemplo, você não pode participar de nada, você não pode fazer nada. Se você for, por exemplo, exercitar o corpo é pecado, é vaidade, e não pode ser assim. A gente tem que entender que nós somos espírito, alma e corpo. Corpo. E tem que ter a coisa E lógica. atenção aos 3, né? Claro, nós vivemos na Terra. Na Terra aqui você pode orar, ir para o monte e fazer acontecer, é tudo legal. Mas se você pegar seu carro, mesmo depois de oração, passar num semáforo ou passar num radar com mais de 80, vai lhe multar, porque são leis humanas. Ou acontecer até algo pior, né? Né? E tem uns que falam assim, eu vou passar no radar aqui que Jesus segue. Não cega Uhum. nada, é radar, vai multar você. Então a gente tem que saber até onde vai o humano, né? E até onde o humano sai e entra o espiritual. Onde o espiritual sai e entra o humano. Quando o Senhor te conduziu para Romanos 12:2, qual foi a palavra que mais chamou a atenção e o senhor começou a se aprofundar nessa questão da mudança de mentalidade em meio, né, ao conhecimento, à espiritualidade, aos dons espirituais? No dia que eu descobri, pastor Nazaré, que a igreja de Roma era composta de ex-escravos, eu entendi, eu entendi plenamente o que Paulo queria pregar.
Porque às vezes nós que somos pregadores, nós preparamos uma mensagem, você tem 100 pessoas na igreja. Você prepara uma mensagem, não é que seja uma mensagem sugestiva, é que você quer pegar uma parte daquela, Um trecho, né? ou algumas pessoas daquela igreja, e que você não vai chegar no altar e pregar, eu vou pregar aqui prosperidade para esse camarada que não crê, vou pregar aqui cura para esse não. Você abrange tudo, mas a finalidade é pegar um grupo. E era o que Paulo queria pegar, né? Então eu entendi profundamente ali que, primeiro, como eu falei, a mudança de mentalidade tem que ser um processo ensinado no discipulado. E eu entendi que é impossível alguém experimentar algo bom, agradável e perfeito da parte de Deus sem mudança de mentalidade. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, você pode ir para monte, você pode orar, você pode fazer 40 dias de jejum, 50 dias, você pode fazer o que você quiser. Essas práticas religiosas são boas, são maravilhosas, mas sem mudança de mentalidade, não adianta muita coisa, não. Porque o cara faz com as mãos e desmancha com os pés. Tá entendendo? Então a importância é essa, é de você mudar essa mentalidade. Agora, quer ver uma coisa? Que nós somos frutos daquilo que nós, do meio ambiente e da nossa mentalidade. Nós temos dois casos clássicos na Bíblia. Primeiro, Mefibosete, que todo mundo conhece a história, né? Mefibosete nasceu no palácio, Filho de filho de, Jonathan. né? Que seria, se não fosse um projeto de Deus, ele seria o sucessor, ele seria um rei, É, a porque descendência de Saul, né? descendência de Saul, né? Se Deus não intervém ali que Saul, que Davi fosse o rei, ele seria o rei. Então esse menino é criado até 5 anos num palácio, bem cuidado. E esse menino é um dos meninos mais traumáticos da Bíblia. Porque se você for ler o texto, você vai descobrir que ele foi criado por uma ama. E aí é que entra, às vezes, a gente se aprofundar no texto. Eu fui estudar por que que esse menino não tinha. A Bíblia não fala o nome da mãe dele e fala que ele foi criado por uma ama. Porque, supostamente falando, a história diz que houve um incesto de Saul, certo? E essa de Jonatas com uma concubina de Saul, que era o pai dele, e que gerou Mefibosete. Jonatas, que gerou Mefibosete. Mefibosete. Então ele já nasce, né? Já é um trauma, não foi criado pela mãe. Aí, no mesmo dia, ele perde o avô, o palácio, os amiguinhos e fica aleijado dos pés. Aí ele vai morar durante 15 anos em uma terra de miséria, escassez e sofrimento que foi Lodebar. Então, toda a adolescência dele, ele foi criado ali naquela Foi terra muito traumático. traumática. Depois de 20 anos de idade, Davi vai lá e chama ele para honrar. Quando ele chega próximo de Davi, olha o que ele diz: quem sou eu para você olhar para um cão morto? Por quê? Porque aquele ambiente que ele viveu, Ele se associava a um cão morto. a mentalidade dele foi formada para que ele fosse um cão morto. E essa expressão cão morto se usava em Israel para uma pessoa que estava abaixo da linha da miséria. E sendo descendente de rei, De né? rei, entendeu? Se ele tivesse sido, continuasse sendo criado no palácio, com 20 anos ele não teria essa mentalidade. Aí eu lhe pergunto, quantas pessoas que chegaram na igreja e que chegaram na igreja que vieram de uma situação dessa? Traumas, perdas, né? Situações difíceis, Eu complicadas. não consigo, isso não é para mim, Não é para não. mim complexo de inferioridade. Ó, quando eu entrei na igreja, eu vim de um lar onde a minha mãe dizia assim para mim: você vai ser um carroceiro, você vai ser um miserável. Não dê mérito nenhum com carroceiro, nem profissão nenhuma. Mas eu fui criado nisso. Então, quando eu cheguei na igreja, eu converti, aceitei a Cristo, mas eu tinha isso dentro de mim, esse complexo de inferioridade. E aí o Espírito Santo começou a me tratar, né? Eu não entendia nada, porque na época eu não sabia nada sobre mudança de mentalidade, não me ensinavam também, entendeu? Eu fui descobrindo as coisas mesmo por minha curiosidade, mas eu tinha tudo para ser um fracassado, porque eu fui criado em um ambiente hostil, é, um lar disfuncional, casamento falido, entendeu? Vivi nesse lar. Então, eu tinha tudo. Eu com 18 anos de idade, eu andava na rua cabisbaixo, que eu tinha vergonha de olhar para as pessoas, porque se alguém olhasse para mim, eu achava que estava mangando de mim. Porque foi isso que eu vi na cá. Você não vai ser ninguém. Você vai ser um miserável.
Porque minha mãe tinha os problemas com meu pai, como eu era o mais velho, ela descontava em mim. Então, quantas pessoas que vêm para a igreja hoje, que vivem essa vida, Com que esses viveram essa vida traumas. com esses traumas. E aí a igreja, veja bem, uma grande parte da igreja, chega para uma pessoa dessa e começa a falar que é demônio, que é coisa do diabo, né? Que a pessoa tem que se libertar, você tem que orar mais, é maldição hereditária, é isso e aquilo, e às vezes não é. Você imagina uma pessoa que já passa por seus traumas, já vive seus traumas, suas situações, vai se aconselhar com o líder, e quando chega lá a pessoa fala, ó, isso é demônio. E aí? Né? E como expulsar esse E demônio? como expulsar? Mas eu passei por depressão, né? Então, eu passei por depressão justamente por não entender muita coisa da minha alma, certo? E foi isso que me levou a estudar, foi isso que me levou a tentar melhorar a vida das pessoas. E quando eu cheguei para uma pessoa que era uma pessoa que eu achei que ia me dar um apoio, ele virou para mim e falou assim: entra aqui no meu escritório. Enfim, eu entrei e falou: confessa teu pecado aí. Eu falei: mas eu não estou em pecado. Eu não tenho pecado nenhum grave, não. Não, para você estar vivendo assim, das duas coisas é. Ou você está em pecado ou é demônio, né? Então, olha a mentalidade de alguns líderes que ainda tem hoje. Você sabia de uma coisa? Por exemplo, é inconcebível hoje um cristão passar por depressão. E depressão está na Bíblia. Está na Bíblia. Tem pessoas que precisam ser tratadas disso aí, dentro da igreja. Então, o que que acontece? Vá orar mais, vá jejuar mais. É mão de Deus, é pecado, isso é maldição hereditária. E não resolve a situação da pessoa. Às vezes até piora. Piora, porque você já está numa situação como eu estava. Ainda ser acusado de que estava em pecado, ou então que eu estava endemoniado, a minha situação piorava. Então, o senhor demonstra que muitos líderes espirituais precisam ter também, se aprofundar nesse conhecimento de mente transformada, da questão também carnal e não só espiritual. Claro, se nós somos uma alma, pastores lidam com almas. Então cura o cara, liberta o demônio do cara, cura o corpo do cara, mas não cuida da alma. O que é que adianta? Se tem que ser na integridade, não está escrito lá que Paulo disse que nós devemos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis até o dia do Senhor. Então nós falhamos muito nisso aí. E a gente às vezes não cuidar, que faz parte também da mentalidade, da mudança de mentalidade. O senhor acredita se o cristão não mudar a mentalidade, ele jamais vai ter o pleno conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Acredito piamente nisso aí. Eu acredito Ele nisso. vai se limitar. E vai, as próprias crenças que ele tem vai sabotar ele. Porque imagine você, uma pessoa que viveu, vou falar aqui vamos falar de casamento. É uma pessoa que já vem do terceiro ou do quarto casamento, um exemplo, né? E todo casamento que termina, termina com traumas. Tem os traumas. Ela vai contrair um novo casamento ou ele vai contrair um novo casamento. Aí, um pouco tempo de você, novamente. Aí, o que que acontece? Vai no terceiro de você. Será que não tem alguma coisa errada? Porque a partir do momento que uma pessoa divorciou, tem alguns traumas. Então, como é que contrai um novo matrimônio sem primeiro cuidar do que levou a um primeiro casamento ser destruído? Ao fracasso, Ao né, do fracasso. primeiro. É por isso que, por exemplo, é um E falo isso, vimos né? muito erros sendo repetidos, né? Você está entendendo? Comportamentos sendo repetidos. Entendeu? Porque não é mudar de cônjuge, é mudar a A mentalidade. mentalidade. Às vezes não precisa. Eu já aconselhei casais a vi, as vias do divórcio e eu falei: não, vocês não precisam de divórcio. Vocês precisam mudar de mentalidade. Ah, pastor, mas nós já fomos para o monte, nós já oramos, nós já jejuamos. Eu falei: você vai para o monte orar, jejuar, faça tudo isso. Mas mude, trate sua mulher melhor. O problema, cara, é que você está tratando sua esposa mal. O problema é que você está repetindo os padrões que seu pai repetia dentro de casa. E você também está repetindo os padrões que sua mãe repetia dentro de casa. Então, vai acabar, às vezes, não de você, por questão de ser cristãos, ou porque tem dependência econômica, mas vive um casamento miserável dentro da igreja. Entendeu? Por quê? Passar por uma terapia, mudar, fazer. Qual é o problema de um pastor fazer terapia? Eu faço terapia. Qual o problema? Nós, pastora Nazaré, nós absorvemos muita coisa.
Uma vez uma pessoa disse assim: se um pastor fosse uma parte de uma construção civil, ele seria o esgoto. Porque tudo a gente ouve, a gente internaliza tudo isso, entendeu? E a gente não tem uma válvula de escape. Então a gente Porque precisa. às vezes eles acham que é uma fraqueza espiritual pedir ajuda. E não é. Isso é uma virtude. Pedir ajuda é uma virtude. Pastor, tem a questão também daquela falsa, espiritualidade, onde a pessoa demoniza tudo. Sim. Como é que um líder, quando ele começa a tratar, né, assim, um pastor começa a tratar a ovelha, ele vê progresso espirituais, mas a nível de comportamentos e mentalidade, ele não vê essa mudança. Como ele pode aconselhar aquela pessoa a buscar ajuda também médica e não somente espiritual? Deixa eu te falar uma coisa que talvez vai chocar com muitas pessoas que pensam diferente, mas eu sou uma pessoa assim, eu não tenho problema com isso. Mas eu, como pastor, eu sei que eu sou limitado. Eu trabalho com um psiquiatra e um psicólogo. Então, tem situações que eu resolvo. Eu vou resolver orando, jejuando, certo? Aconselhando. Mas tem situações que é necessário passar por um psiquiatra ou passar por um psicólogo. O psiquiatra para quê? Para ajustar a química cerebral dessa pessoa que, por conta, às vezes, de uma mentalidade distorcida, ela chegou ao ponto de entrar em depressão, está passando por uma síndrome do pânico. Eu tenho o caso de uma pessoa na minha igreja que a mãe dessa pessoa, ela é de uma igreja bem conservadora, e essa menina saiu de um casamento, eh, enfrentou um divórcio e entrou em depressão. E essa mulher começou a orar, levando um grupo de oração para a igreja, aquela coisa toda, 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 tal. E quando é um dia ela me liga: "Pastor, corre aqui que fulana está querendo se suicidar". Eu falei: "Ó, deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos levar ela também, você não está orando, eu estou orando, a igreja está orando, vamos levar ela para um profissional de saúde?". E nós levamos, e a menina está na igreja feliz hoje. Tomou um medicamento por um tempo, né, ajustou a química cerebral, foi fazer terapia e hoje está lá na igreja viva, entendeu? Não é dizendo que a oração, o jejum não responde. Não, não é isso. É que a gente tem que entender que quem precisa de médicos são os doentes também, né? Nosso corpo adoece, e para isso tem os médicos. É, o corpo, a alma e o espírito têm que viver em harmonia, né? Claro, 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 entendeu? Então, se Deus colocou, deu sabedoria para um psiquiatra estudar a mente humana, o cérebro humano e compreender, é porque a gente precisa usar. Não tem o cardiologista que sabe tratar do coração? Por que que não pode ter um médico que trata do nosso cérebro? Se nós formos falar agora de prosperidade financeira, Hum, para o senhor, onde é que começa a prosperidade? Na No mente, céu, no bolso ou na mente? na Em mente, ordem, na mente, na mente. na mente. Porque o céu já quer que a gente prospere. Deus quer que a gente prospere. Isso é imutável, né? Não muda. O problema é que a gente Para às a vezes gente não receber, acessa. precisa Não acessa porque a mente nossa estar está fechada. fechada. E a prosperidade começa na mente. E isso voltando naquele contexto, prosperidade em todos os sentidos falando, né? Não é só prosperidade financeira. Então, por isso que às vezes a gente vê pessoas que congregam juntas, já tem o mesmo, mesmo tempo de congregação, porém umas evoluem e outras ficam na mesma. Vou mais para você. Você quer ver? Eu vou entrar mais nisso aí. Quer que eu lhe diga uma coisa? Sim, Você conhece pessoas que são dizimistas e não prosperam. verdade. Por Hum. quê? Se a Bíblia fala que quem dizima prospera. Mentalidade. O cara é dizimista, mas a mentalidade é de pobre, de fracassado, de escassez. Entendeu? Então ele não prospera. É um conjunto de coisas. O senhor acha que o inimigo ele trabalha mais na mente do que nas circunstâncias? Claro que na mente. A mente é o nosso quartel-general. Quem dominar a nossa mente, domina a nossa vida. Pode ter certeza disso. A nossa mente, partindo do princípio que você é fruto da sua mentalidade, então a nossa mente é o nosso quartel-general. Quem controlar seu quartel-general, que é a sua mente, controla a sua vida e suas ações. Como pensamentos não tratados se transformam em fortalezas espirituais? E justamente como você falou, não tratados. Quer dizer, não se trata, aquilo vai, né, ampliando na mente da pessoa, vai crescendo ali dentro, vai enraizando ali dentro, e aí chega ao ponto da pessoa viver num ambiente de vitória,
Servir a um Deus grande, ter um pai grande e viver uma vida miserável. Agora, pastor, é difícil a gente conseguir, trazer essa realidade para os nossos dias. Hum. A pessoa primeiro ter essa conscientização que ela precisa mudar a mente. O senhor já realiza algum trabalho que desperta nas pessoas essa necessidade de ter uma mente renovada? Olha, deixa eu te falar uma coisa, pastor Nazaré. Eu tenho uma igreja, sou pastor de uma igreja em um município de 9.000 habitantes. E a minha igreja é uma igreja abençoada e vitoriosa. Porque eu trabalho com mudança de mentalidade com o meu povo já há muito tempo. Então o pastor tem que ter coragem de começar a implantar, mudar a mentalidade. Agora, partindo do princípio que o pastor também tem que ter uma mentalidade transformada, né? Porque o que eu tenho visto muito isso, e sobretudo nessa época agora de política, né? Eu fui coordenador, político em Alagoinhas, e nas minhas palestras que eu fiz para poder apresentar o candidato, o que mais eu ouvia era o seguinte: política é do diabo, pastor não pode se envolver em política, né? No púlpito não se fala em política. Eu fui em um lugar para falar, o pastor disse: "Você pode falar, porque o reverendo mandou, mas você fala lá embaixo no pu no púlpito, você não no altar você não sobe". E a Bíblia fala sobre governo, E sobre governo, reino, entendeu? tudo isso é Então é política. política. Então o que que acontece? A mentalidade de muitos crentes ainda hoje é essa, que política é do diabo, que um pastor não pode se envolver na política, vai se corromper. O que corrompe uma pessoa não é a política, não é nada, é a pessoa que já é corrompida. É aquela história: dê poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é. O problema não está no Uhum, poder, o problema é ela, né. Jesus entrou no inferno e nunca se corrompeu. Entrou lá e não sim. se corrompeu. Não é o lugar, é a pessoa. Não é a política, é a pessoa. Não é o dinheiro, é a pessoa, entendeu. Só vai acelerar o processo aí, isso aí, dele se corromper. Então, eu do meu ponto de vista, a igreja precisa mudar a mentalidade sobre muitas coisas, sobretudo a questão da igreja na política. Nós temos que ocupar as casas de lei, porque se a gente não ocupar, vai acontecer o quê? O que está acontecendo na Venezuela e em outros países aí. Quando o senhor começou a estudar, qual foi o hábito diário que o senhor passou a adotar sobre essa questão de mudança de mentalidade, para que tivesse uma mente alinhada com o reino? Veja bem, primeira coisa, estudar livro de pessoas que têm expertise sobre mudança de mentalidade. Eu estudo todos os dias, no mínimo 2 horas. Se eu sair de casa sem estudar no mínimo 2 horas por dia, para mim está faltando alguma coisa. A minha devocional e o meu estudo sistemático desse assunto é diário. Eu estudo diariamente. Então, para quem quer mudar mentalidade, estude livros bons, de pessoas boas, pessoas que sabem falar sobre isso, que sabem explicar sobre isso. Tem tantos livros maravilhosos, Joyce Meyer e tantos outros autores. Aquele menino, brasileiro, eu vou lembrar o nome dele, mas tem um trabalho fenomenal. Então eu tenho muitos livros que falam sobre mudança de mentalidade. Corre o risco de uma pessoa começar a ler esses livros e tem uma frase que diz que a letra, assim, o espírito mata. E corre o risco de, começou a tão a mergulhar nesses livros e ter mais afeição pela ciência do que a vida, né, a vida espiritual. Espiritual. Eu para mim, eu não vejo problema nisso, né. Desde quando a pessoa saiba dosar as coisas. Tudo com excesso não presta. Então, o que é que eu faço com esses livros, os conhecimentos que eu tenho? Eu trago eles para a Bíblia, entendeu? Ó, deixar de orar, de buscar Deus, de ter uma vida com Deus, ter comunhão com Deus, evitar pecar, né, ser uma pessoa que cumpra as suas obrigações financeiras com Deus, com o reino de Deus, tudo isso é importante e necessário. Claro que a gente não vai também transformar nossa vida só em mente positiva, não, não é isso que eu estou falando, né. É você trazer essa vida, por exemplo, a minha vida espiritual melhorou muito, meu ministério melhorou muito, depois que eu compreendi isso aqui, que é o que eu volto lá no começo a te falar. Foi quebrando muitos padrões, né? Padrões, eu não compreendia por que que muitas pessoas estavam dentro da igreja, eram pessoas de Deus, pessoas que realmente nasceram de novo, pessoas que, maravilhosas, mas não conseguiam prosperar. Como eu te falei a questão do dizimista, o que é que adianta o cara ser dizimista, mas não saber administrar a parte que fica na sua mão? Isso é mentalidade também, entendeu?
Isso é mudança de mentalidade, é você saber administrar o que você tem. Então, eu não vejo esse problema, pelo menos para mim eu não vejo. Eu estudo, eh, mudo minha mente, procuro cada dia aperfeiçoar minha mente, mas a vida espiritual eu não abro mão. Agora, vou te falar uma coisa, a gente tem que aprender a dosar as coisas. Não é você se transformar numa pessoa, vamos dizer assim, é científica demais com relação à mudança de mentalidade, só a coisa da ciência, do conhecimento, né, e você deixar a devocional de lado, não. Aí alguém pergunta assim: "Ah, pastor, mas para você vencer na vida, você tem que orar 10 horas, 15 horas, 20 horas". Eu não tenho esse padrão comigo não. Há muito tempo que eu achava que se eu orasse 2 horas de relógio, e aquela velha frase: "Quanto mais oração, mais poder". Mas eu vejo pessoas na Bíblia que abriu a boca e Deus atendeu. Então, a gente não pode, botar, por exemplo, colocar uma regra. Por exemplo, jejum de 40 dias. Uma pessoa que tem problemas de diabetes pode fazer um jejum de 40 dias? Não, Mas Deus só atende se você fizer o de 40? com certeza que não. Pronto, oração de madrugada. Deus só atende de madrugada que a fila está menor. Só se você orar de Não. madrugada? Essas coisas que é a mentalidade da gente. E outra coisa, se usa um versículo até errado, que é lá de Provérbios, falando sobre sabedoria, que diz assim: aqueles que me buscam de madrugada certamente me encontrarão. Não tem nada a ver com oração, ali é falando sobre conhecimento. Pode estudar lá em Provérbios que vai ver. Entendeu? Aí o cara fala: "Ah, a oração na madrugada é mais forte, é mais poderosa". Nada disso. É porque a fila é menor, nada disso. Sabe o que que eu acho no meu conceito? Que eu já orei muito madrugada e gosto de orar. Que a oração de madrugada é uma oração, vamos dizer E assim, esse tempo Cronos é nosso, né? O entendeu? Kairos que é o E de você está Deus. entendendo? Mas trazendo para nosso tempo aqui, eu acho que a oração de madrugada é uma oração que, não vou dizer nem tão, assim, mais poderosa, mas que chama mais a atenção de Deus, porque você está tirando as primícias do seu tempo. Né. Geralmente quem ora de madrugada, ora 3 horas da manhã, meia-noite, você está tirando as primeiras horas do dia para você dedicar a Deus. Claro que você vai chamar a atenção de Deus, Uhum. mas não quer dizer que oração que é feita de joelho ou em pé ou de lado, que Deus só ouve se for assim, não. Eu fui pregar numa igreja uma vez, quando eu cheguei lá, o pastor falou: "Cadê a gravata?". Eu digo: "A gravata eu não uso, só usei gravata no casamento do meu genro e minha Uhum. filha. Eu não uso gravata, não gosto de gravata". Tem gente que gosta e usa, mas eu não gosto. Meu estilo é esse. Mas gravar então não prega. Falei: "Tá bom, então arruma a gravata do irmão aí", dei um nó aqui, botei e fui pregar. Mas nós criamos isso, né, Padrões. padrões que tá dentro da gente. Aí você tira a gravata, bota a gravata lá no microfone e diz: "Prega aí, gravata". Hum. Não é assim? Não acontece. Não O acontece. que deve morrer na mente para que o novo de Deus se manifeste? Morrer essa velha mentalidade. E outra coisa, ser aberto para mudança. Nós precisamos ser abertos à mudança. Nós somos presos demais a conceitos e valores ultrapassados, não funciona mais, entendeu? Tem coisas que não funcionam mais. Mas nós ficamos presos naqueles padrões e não queremos romper, porque nós estamos ali no comodismo, né? Tá tudo legal, tá tudo beleza, então vamos ficar por aqui. E a gente tem que abrir a nossa mentalidade para aquilo que é novo, entendeu? O mundo está evoluindo. Hoje o conhecimento, ele é diário. Antigamente o conhecimento mudava, anualmente, hoje é diário. Tu compra um iPhone hoje, daqui a uns dias já não presta mais, o iPhone já está ultrapassado, já tem que renovar. Então esse mundo que a gente está vivendo é um mundo dinâmico. E nós, como igreja, temos que ser dinâmico também. O que o senhor tem 3 minutos atrasado já. Já? Ah, então pode. Tá, eu vou fazer a pergunta e aí o senhor vai fazer o fechamento, tá bom? Hum. Pastor Paulo, para fazer um. Não. Pastor Paulo, para finalizarmos, o que o senhor diria para as pessoas que amam a Deus, mas não veem a sua vida avançar? Estude sobre mudança de mentalidade, que você vai encontrar, que elas vão encontrar a resposta que eu encontrei. Estude sobre isso, mudança de mentalidade. O meu maior sonho hoje é ver a igreja estudando mudança de mentalidade. Entendeu? Quebrando padrões, Quebrando padrões, paradigmas. paradigmas. Olha, pastor Nazaré, Deus tem um horizonte imenso para a gente, mas a gente está Nós nos preso. limitamos, né? Nós não limitamos. Deus é ilimitado, entendeu? Nós que limitamos a Deus. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado pela tua presença. Agradecemos a todos os nossos ouvintes
por esse tema muito importante, espiritualidade e mudanças de mentalidade. E nos veremos no próximo episódio.